noite. Mais uma live, estamos chegando. Chega aí, envia para os seus amigos, maridos, filhos, primos. Enviam aí, hoje nós temos convidados especiais. Convidada especial, na verdade. Dani, já tá aí. Vamos aguardar mais um tempinho. Demais! Tem que ser, né? Somos pontuais. Deixa eu chegar um pouquinho mais de gente, Dani, que aí eu te chamo, tá? Só um minutinho. Thaís Cristina. Tá ansiosa, prima? Que bom, fico feliz. Não é só nós que ficamos ansiosos. Oi, Thaís. Joia, meu bem. Oi, Glênia. Só um minutinho que eu já vou chamar vocês. Deixa eu só chegar um pouquinho das pessoas que estão chegando. Gente, boa noite. Já tem gente aí marcando presença, que bom. Ô Dani, por favor, me manda um convite aí, meu bem, para eu poder te chamar aqui. E logo após você manda também, Lênia, para eu poder estar te chamando. Isso, já veio. As duas. Vamos lá. Olá, olá. Boa noite. Estão me Oi, ouvindo? gente. Boa noite. Boa noite! Hoje Oi, somos Glenn. três. Duas é Vamos bom, falar três dessa ainda é melhor, né? verdade. Já pensou? Quantos Sim, conhecimentos vão ser passados essa noite? verdade. Glênia, a Dani, a maioria que está aqui já conhece. Eu também já me apresentei, a maioria que está aqui acompanhando, mas eu vou me apresentar novamente para as pessoas que acompanham a Glênia. E depois, Dani, faça a apresentação também, logo após você se apresenta, tá bom? Gente, eu me chamo Cleide, sou estudante de psicanálise clínica. Eu e Daniela, ela é também estudante de psicanálise, e nós duas estamos fazendo lives toda quinta-feira, trazendo autoconhecimento, para ajuda mesmo para as pessoas que queiram aprender mais sobre a si mesmo e sobre o outro, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre temperamento, como lidar no dia a dia, né, com temperamento. Porque vivemos numa sociedade onde temos diversos conflitos, né? E às vezes a gente não sabe nem como lidar com certas situações. Então, conhecer o outro e poder ajudar isso é muito interessante. Agora a Dani vai se apresentar para os demais e logo após a Glênia também. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. É um prazer conhecer você, Glênia. Tenho certeza que você tem muito para compartilhar conosco. Então, meu nome é Daniela também, como a Cleide já falou, nós somos, né? Eu sou estudante de psicanálise, estamos
na mesma turma, somos colegas de turma e acabamos nos conhecendo através do Instituto. E eu também faço a especialização em transtornos de personalidade e humor através do Instituto também. E a palavra é toda sua, Clênia. Boa noite, gente. Cleide, Dani, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é uma honra estar aqui dividindo essa live com vocês duas, super competentes. Me chamo Glênia, né? Eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, sou empresária, mentora em desenvolvimento comportamental, né? Coach. E a gente está aí nessa busca pelo desenvolvimento de um comportamento que possa ajudar as pessoas a atingir seus objetivos num curto espaço de tempo. Uhum. Glênia, como nós convidamos você, nós vamos dar a primeira fala para você. Para você falar um pouquinho sobre como é para você lidar no dia a dia, como você falou mesmo, agora mesmo, você tem várias atribuições, né? Então, como você lida com várias pessoas de temperamentos diferentes? Como você lida no seu dia a dia? Olha, primeiro, eu tenho algumas questões com relação aos temperamentos. Eu acredito muito que, claro, obviamente existem, né, os 4 temperamentos, mas eu acredito que nós não devemos nos deixar presos neles, porque acaba gerando algum tipo de justificativa das nossas ações. Vou dar um exemplo. Eu tenho um temperamento, né? Muitas pessoas, inclusive, confundem o meu temperamento, mas eu sou colérica, não sou sanguínea, né? Muita gente acredita que eu seja sanguínea, não sou sanguínea, eu sou colérica. Totalmente comportada, dominada, né? Totalmente dominada. Eu acredito muito que quando nos pregamos, quando nos apegamos a essa questão de comportamento, a gente começa a justificar as nossas ações em cima de alguma coisa. Um exemplo, eu posso justificar a minha ação de ser sincericida, né, em cima do meu temperamento. Mas eu não posso fazer isso, porque eu preciso ter empatia com o outro. Por isso que eu acredito que nós não podemos nos deixar prender por essa questão de temperamento. Vou dar um outro exemplo aqui em casa. Eu tenho um fleumático, eu tenho um melancólico. Bom, Kleber, porque Miguel ainda está muito novo, Emanuel nem se fala que tem 2 aninhos, então é muito novinho para a gente poder definir a questão do temperamento. Porque isso vai muito de acordo com aquilo que vem até ele, para a gente conseguir identificar o temperamento dele diante da reação dele, né? Mas Kleber, por exemplo, ele é o melancólico. Extremamente centrado. Quando ele quer, ele é extremamente focado. E é engraçado que eu brinco com ele. Eu falo com ele, olha, nós só não somos milionários ainda porque você não focou para isso. Porque no dia que você focar, você pode ter certeza que nós vamos ter dinheiro a outra. Mas ele ainda não focou nisso. Porque ele é extremamente focado, ele é determinado. Eu jurava que ele fosse fleumático. Não. Ele é... gente, essa questão de temperamento, ela é tão assim... ao mesmo tempo que ela é incrível, ela é muito perigosa. E complicada de lidar. E também, você sabe por que eu falo que ela é perigosa, meninas? Porque vocês estão me ouvindo bem? Sim. Você sabe por que eu falo que ela é perigosa? Tem gente que não entende os temperamentos. Pega no ar, assim, mais ou menos o que é e já coloca de maneira negativa alguns temperamentos. Porque não compreendem mesmo a fundo o que cada um é. Vou dar um exemplo para vocês. O Bill Gates, ele é melancólico. O Freud, ele era melancólico. Pra vocês terem ideia, são pessoas de alta produtividade, de alta performance. Então, por isso que eu falo, ao mesmo tempo
que ele é muito bom a gente definir o temperamento, é muito perigoso, porque algumas pessoas acabam diminuindo alguns temperamentos. Mas voltando à questão de como que a gente lida com os temperamentos diferentes? Tendo empatia. Outra coisa que eu acredito, Glênia, que eu falo isso sempre com a Dani. Pelo fato de Dani ser fleumática, para ela é muito confortável ficar parado. Só que quando ela junta com a sanguínea, que é literalmente... Então, a gente é como se fôssemos duas pessoas opostas, mas que se juntaram para se ajudar. Ao mesmo tempo que ela fala, Cleide, pisa no freio, eu falo para ela, ei, acelera. Tá na hora de se acelerar. Então, assim como ela, aqui em casa também eu falo isso, meu marido. Tem horas que eu falo, vida, acelera, você tá lento. Tem hora que eu falo, ei, pisa no freio, você tá voando. Então, assim, a gente não deve ficar preso aos temperamentos, mas, por outro lado, é legal a gente conhecer, porque quando a gente conhece, a gente consegue ajudar um ao outro. Porque, para Deus, o nosso propósito da Terra é ajudar um ao outro. Então, ao conhecer os temperamentos, automaticamente a gente consegue falar assim, olha, eu sei que a maneira como aquele fulano está lidando é baseada um pouquinho sobre o temperamento dele, mas isso não significa que ele não pode ser uma pessoa melhor. Exatamente. Entendeu? Então, a gente consegue ajudar com empatia. Uhum. Eu acredito. Olha, eu atendo. Pode falar, Dani. Eu ia só sugerir, antes de você entrar um pouquinho mais a fundo explicando, talvez só dar um resumo bem rapidinho, tipo assim, o colérico é isso, o fleumático é isso, só para quem talvez não assistiu a nossa live, não sabe como que é essa definição, saber do que a gente está falando. Por exemplo, igual como você falou do melancólico, que ele é super focado. Colérico, ele já é mais explosivo. Então aí tem o sanguíneo e o melancólico e o fleumático. Mas, Dani, esquecendo o seu. É que eu falei assim, será que eu já falei qual que eu falei, não falei? Faz parte do fleumático. Olha a justificativa A desculpa, né? Usando, né? Desculpa. Eu tenho clientes com os 4 temperamentos. Tem um que ele é fleumático e que gente, é tão incrível que ele se coloca na zona do nada com uma facilidade que eu vou falar para vocês, é surpreendente. A maneira como que ele se coloca. É incrível a maneira. Eu tô trabalhando com marketing digital. E aí, né, ele viu que eu tava trabalhando com marketing digital e tal, e resolveu comprar o curso também que eu tô fazendo também. E aí ele já mandou pra mim, mas esse curso não dá. E tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei, mas dá, uai, porque se tem 100 mil pessoas que fez, dá. Se eu tô fazendo, dá, poxa. Só que a capacidade dele voltar para a zona do nada não é a zona de conforto, porque ele não está na zona de conforto, muito pelo contrário. É a zona do nada mesmo, ali é como se ele acreditasse que ele tivesse uma estabilidade. Então, a zona do nada para ele. Eu já tenho outro cliente que ele é extremamente ativo. E aí, na hora das nossas sessões, ele sempre ele é muito retórico. Além de ele ser retórico, por isso que eu falo com vocês como é que é engraçado. Ele é extremamente sanguíneo, mas ele é num grau elevadíssimo, que aí quando ele se encontra numa situação, ele já, sabe, contorna aquilo de outra maneira em seu favor. Porque a gente busca meios que, por exemplo, eu estou querendo fazer algo hoje, não deu certo, não vou mudar meu projeto, eu vou mudar de caminho, mas eu vou chegar ali, independente da maneira que for. Então, a gente não tem aquele negócio, eu preciso... Eu vou te dar um exemplo aqui que eu amo. Tem uma piadinha que Beg conta que eu gosto. O cara falou assim, nós somos 3 loucos, nós vamos pular o muro amanhã. Aí veio uma chuva, caiu o muro.
Eles falaram, ih, não vai dar mais para me pular o muro. O muro caiu. Gente, eu poderia ter passado para chegar ao objetivo dele. Não, ele preferiu ficar parado porque o muro tinha caído. Eu falo, ai, idiota. Então, assim, porque para eles não existe aquela maneira de lidar. Então, acaba que eles não veem outra alternativa. Gente, tem N alternativa. Não. Ó, pra gente falar um pouco, Dani tinha falado para falar um pouco de cada temperamento. O Bem colérico, resumidamente, só para o pessoal que não participou e não sabe ficar claro e para eles. aí, se caso eu deixar algo para trás, vocês acrescentem, por favor, tá? Eu vou falar do colérico. Eu sou colérica, controlada, porque o colérico, ele é, ao mesmo tempo que ele é explosivo, mas se ele for controlado, ele é extremamente observador e focado, determinado, né, o colérico. Por isso que eu falo que eu sou uma colérica dominada, controlada. Só que tem várias outras situações também. O colérico, ele é impulsivo, né? Quando ele Guarda rancor, às vezes, fica remoendo algumas coisas. Não gosta de ser controlado. Ele é o dominador. Ele tem o espírito de liderança nato nele, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falo que tem que ser controlado. Porque ao mesmo tempo que ele tem esse espírito de liderança, se ele não controlar isso, ele passa a ser dominador, né? A controlar as coisas. Então, o colérico, eu falo, gente, que tem que ser tudo muito dosado. Mas ao mesmo tempo, você precisa conhecer a sua essência e aprender a respeitar isso, tá? Sim. É o principal. E aí o colérico sem controle acaba ofendendo muito, né? As pessoas acabam. Eu já tive um período desse já. Eu morava, né, quando eu fui estudar fora, eu morava com duas amigas minhas, uma melancólica total e a outra fleumática. Gente, eu bati de frente demais com a melancólica. Porque ela era real, assim. E eu, muito colérica, eu aprendi eu fui aprendendo a me dominar com o tempo, à medida que eu fui me conhecendo. Mas na época da faculdade, aquilo veio de uma maneira muito mais intensa, porque eu estava fora da minha zona de conforto, que era a casa dos meus pais, fui morar numa cidade diferente, e o meu comportamento era outro. Porque eu saí da minha zona de conforto, que era a casa dos meus pais, no meu ambiente seguro. Fui para um ambiente totalmente diferente do meu. Eu nunca convivi com o tanto de mulher que eu convivia. Porque eu sou a única filha mulher de 4 filhos. Então, de mulher em casa era só eu e minha mãe. Mas eu sempre tive a minha mãe como um patamar acima. Então, eu nunca tive minha mãe de igual para igual com mulher. E aí eu fui morar num lugar que só tinha mulher. E aquilo para mim era um surto coletivo. E aí eu fui aprendendo. E, infelizmente, eu era muito sincericida. Para quem não sabe, o sincericídio é você acreditar que você é o dono da verdade e que se lasque quem tá ouvindo e falar na cara. E a pessoa acredita muito que ela é extremamente verdadeira. E não é. Isso não é bom. Isso é muito ruim. Isso Aquele velho ditado assim, antes a verdade que doa do que a mentira. E não é. Às vezes não tem verdade que precisa ser dita. Às vezes é sobre o que precisa ser dita. E eu falo... Glênia, você falando aí. Olha que interessante. De falar. Como Deus age na vida da gente. Você falando que sofreu muito nessa época. Principalmente com a melancólica. Na verdade, Deus só estava te tratando, te fortalecendo para você casar com o melancólico. Pelo amor, a gente paga a língua aqui mesmo. Não tem pra onde correr. E outra coisa, gata, eu paguei a língua foi rápido, porque durou 1 ano morando com ela e conheci ele, casei, né? E já comecei a namorar depois de 1 ano. Foi rápido. Então, paguei a língua rapidinho. Demorou nada. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por determinadas situações. Hoje eu entendo
que tudo que eu passo na minha vida é Deus me treinando para algo poderoso que vai vir na frente. Então, olha para você ver, às vezes a gente não entende por que a gente está passando com aquilo. Você poderia falar, ai meu Deus, por que eu saí de um conforto da casa dos meus pais para morar com quem? Com a menina melancólica e tal. E aí, logo depois, você casa com quem? Não, e deixa eu te contar outra coisa. Eu não tinha, só que são muito diferentes. Muito. Porque Kleber é um melancólico controlado. Talvez você também hoje sabe lidar melhor com a situação, então você pode achar que ele com certeza hoje está melhor. Mas será que se fosse naquela época, sem conhecimento, ele seria controlado? Eu não tinha absoluta noção de nada, né? Eu ia por aquilo que eu acreditava. E eu aprendi muito, mas a minha viradinha de chave para ter empatia nem foi tanto com ela, foi com a minha mãe. Porque, né, minha mãe também tem um temperamento. Só que eu acabei ferindo ela sem ter ideia. E aí a minha amiga Vanessa, que é uma das minhas melhores amigas, ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas você falou assim com sua mãe? Eu falei, falei, porque eu falei assim, eu não vou pra Pavão porque eu não tenho nada pra fazer aí. Mas eu tinha minha mãe lá. E eu acreditava, o que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer não, vou ficar aqui mesmo. E aí Vanessa foi e me puxou a orelha, falou, poxa, mas... Eu falei, mas é a real, uai. Não tem nada pra fazer lá. Aí naquele momento eu percebi, poxa, eu preciso parar. Não é por esse caminho que as coisas devem seguir, né? A gente precisa aprender a ter empatia. Eu não sei como o outro está para receber aquilo que eu tenho para falar. E outra coisa, melhor ainda disso, quem eu sou para poder sair jogando aquilo que eu acredito que está certo assim em cima do outro. É se colocar muito acima do outro, né? Então eu aprendi. Por isso que eu falo, foi o processo. Com o tempo eu fui me moldando. Eu sempre fui muito impulsiva. Principalmente quando eu vejo injustiças. Tem coisas que eu não consigo controlar ainda. A questão da injustiça. Isso me consome e aí, sabe, realmente me tira do sério. E eu também nem pretendo controlar isso. Prefiro realmente, isso aí em mim eu não quero controlar, não. Eu prefiro continuar assim, né? Quando eu vejo alguma injustiça. Colérico, ponto. Né? Um exemplo do colérico é o Steve Jobs. Steve Jobs é colérico. O Donald Trump é colérico. Quem mais? Que eu tô lembrando agora são esses dois. Uhum. Então vamos falar um pouquinho do fleumático? Vamos, eu ia falar do melancólico. Vamos agora pro fleumático. Uma sanguínea e uma colérica falando, nós não vamos deixar a coitadinha falar nada, né? Dani, fleumática. Pronto, gente, resume tudo. Exatamente. Mas a coitada só tá ouvindo. Dani, conta pra gente aí o que é ser fleumática. Eu acho que não tem ninguém melhor pra poder... Então, mas referente... Realmente é isso, né? A gente, fleumáticos deixam que os outros falem. Nós nos expressamos, mas desde que tenhamos espaço para isso, nós somos mais reservados e evitamos conflitos. Então, normalmente, tudo tá bom. Não liga muito para assim, não, tem que ser desse jeito e pronto, acabou. Diferente do colérico, né? Que tudo tem que ser da forma. Colérico e sanguíneo tem mais isso, né? Desse jeito e pronto, acabou. Não, fleumático já é mais flexível, né? A não ser que seja que quebre os valores, né? Do fleumático aí, não. Mas desde que tenha fora isso, dentro dos princípios, tá tudo bem. Sim, a gente é mais maleável, né? Mas tudo bem e bora pra frente, não guarda ressentimento. É tipo, o melancólico. carro tá seguindo em frente, então tá bom. Exatamente. Não é isso, Dani? Tá tudo bem, tá tudo bom. Vamos Se embora. o carro tá indo pra cidade que eu quero ir, tá tudo bem, gente. Independente se tem gente gritando. O importante é o carro seguindo pra cidade que eu quero ir. É basicamente isso, né? Exatamente. Pois é. E aí já Só não... que assim, pode falar, Dani.
Não, eu ia falar assim, que aí não gosta muito de se expressar, aparecer, né? Não é muito oba-oba, né? Aí, gente, estou aqui, é mais Ô, Dani, mas reservado. deixa eu te falar. Principalmente nas lives, assim, eu, por exemplo, semana que vem, Silvia, eu não sei se ela é sanguínea ou colérica, mas Silvia também fala bastante. Então, Sim. quando tiver dessa situação, você fala, ô, você interrompe um pouquinho, porque senão, nega, nós não vamos parar. Eu também Você quero fala falar, né? muito. Porque você observa que às vezes Glênia tá falando, eu entro no meio. Lógico, Uhum, com educação, tá, gente? A gente tem que saber descontrolar e comportar. Pelo amor de Deus, nada de falta de educação. Mas eu vou falar, ô mas, Glênia, uma coisa assim, assim, começa a adentrar um pouquinho, porque senão nós não damos espaço, nega. É uhum. nativo, nós somos assim, entendeu? Sim, mas é interessante realmente a gente poder mostrar que ia ser interessante se a gente tivesse uma melancólica na live também. Então, ó, já ia mostrar Sabe, pra todos fechar, o que você acha? Seria interessante. É, Nossa, então, porque aí seria o pessoal tá muito bom, viu? assistindo, já consegue ter esse feeling, né? Essa percepção de como que é cada temperamento, né? Claro que, como a Só Glênia através das falou, ações. sim, igual, ela é uma colérica controlada. E da mesma forma que eu sou uma fleumática, mas que eu estou me colocando na posição de me expor mais do que seria o confortável para mim. Então tudo é Ô, muito gente, ô, adaptável, Jane, né? nós temos aqui, ó, Deixa eu Janiele disse. desativar só os comentários aqui para não ficar em cima de você, Dani. Pronto, os comentários Ah, estão mas aqui. ela tava lendo o Ela ia. comentário. Não desativa, Ô, não. meu amor, me perdoe. Deixa eu ativar então. Eu só queria te ver, você estava toda tapadinha lá. Aqui, ó. Janiele falou que ela Ah, é porque eu não identifica estava com vendo, Dani. não. Ah, é porque eu não estava vendo, estava lá embaixo o meu. Ela tem que dar uma Jane, parada nos comentários. Jane disse que ela identifica com você, Dani. Sim, Ah, então desculpa aí. o Temos uma fleumático e o fleumática. melancólico, sim, pode ser que ou é mais parecido. O fleumático e o melancólico são bem parecidos, né? Mas o São. melancólico tem isso de guardar ressentimento, não expressar. O fleumático normalmente ele evita conflito, mas ele é capaz de expressar o que ele sente e bola pra frente. Ah, você me machucou? Machucou, mas tudo bem, vamos seguir. Melancólico não se expressa, não coloca pra fora se algo machucou ele, mas ele vai guardar aquele rancor no coração dele. E 1 ano depois, 10 anos depois, ele tá se recordando do que a pessoa fez. Então, é a principal diferença, né, do fleumático para o melancólico. É, se o melancólico também não gosta de aparecer muito, correto? Ô, Dani, Verdade. e como Mas você já descobriu qual é o temperamento do seu esposo? meu esposo, eu diria que ele é mais colérico, mas ele também é bem controlado. Ele é líder, Nada. ele tem essa, vamos lá. Eu falo que eu sou, calma aí, ele, vamos lá. Então é É bem igual aqui. bacana essa combinação, que aí, tipo assim, eu Olha que sou, coincidência, calma nós aí. três, cada um de temperamento diferente, com esposos diferentes. Você é fleumática, com esposo Nossa, colérico. gente, tá Glênia falhando. colérica, com esposo melancólico. E eu, sanguínea, com esposo fleumático. Então, a E combinação você- é sempre um que acelera e o outro que pisa do freio. Sim, Mas, porque ô, meninas, eu falo muito. Gente, os opostos se atraem nesse sentido. Vou colocar aqui só para explicar para vocês. Eu falo isso, eu atendo clientes, eu atendo casal. E aí, a grande maioria sempre fala comigo, ah, mas ele é muito diferente de mim. Ou então, né, o marido fala, ah, mas ela é muito diferente de mim. Eu falo, mas é aí que é o X da questão. Para que as duas mãos, elas fechem, elas precisam ser diferentes uma da outra. Se não, você já pensou se fosse igual aqui, ó, fechado? Não entrava, não dava certo, não dava para andar de mãos dadas. Então, a ideia, eu acredito muito que Deus faz as coisas exatamente da maneira que elas são.
para que tudo se encaixe. Então, o relacionamento, ele tem que ter isso. Vocês, olha, e eu devo muito, muito mesmo a esse meu autocontrole. Ele veio muito depois que eu conheci Kleber. Muito, muito. Nós estamos juntos há 15 anos. E pelo fato de ele ser mais calmo, eu falo que ele é a minha calmaria. Aquilo que faz eu pisar no freio e falar, ei, pensa mais um pouquinho. Né? Exatamente por isso. E eu falo, gente, não daria certo nunca se eu tivesse com uma pessoa com o mesmo jeito que eu tenho, forma de pensar, de agir. Porque aí, gente, já tinha separado. Mas sabe o que é interessante? É porque, assim, relacionamento só dá certo quando os dois são diferentes, pode até ser de temperamento e tal, mas que tem o mesmo propósito. Quando os dois pensam nos mesmos propósitos de vida, às vezes eu fico pasma, eu com meu esposo, que às vezes Beck fala assim, amor, eu queria fazer isso e isso. Eu falo, vida, eu ia falar para nós fazermos isso. Porque, assim, a gente tem o mesmo sonho, o mesmo temperamento, as mesmas vontades, as mesmas situações. Então, a gente junta força para conseguir algo e alcançar o objetivo. Agora, quando eu quero ir para a praia, o outro quer ir para São Paulo, por exemplo, não tem condições. São caminhos diferentes. Então, o que vai acontecer? Vai ficar perdido no meio do caminho. Ou ele vai realizar o sonho dele, eu vou ficar na mão, ou eu vou realizar o meu e vou ficar na mão. Então, nunca vai ficar feliz. Mas quando os dois têm o mesmo objetivo, olha, eu queria ir em tal lugar. Nossa, era onde eu queria ir também. Então, vamos juntar força nós dois e vamos? Gente, funciona demais. Agora, quando os dois são opostos de sentido e de objetivo, não funciona. Porque dá atrito. Eu acredito que referente a temperamento é muito importante, porque ainda mais se os dois, por exemplo, se eu e meu esposo fôssemos fleumáticos, talvez a gente não iria fazer muitas coisas, conquistar, porque os dois aqui vem as palavras em inglês na minha cabeça, mais devagar. Vamos pensar um pouco. Então, tipo assim, quanto eu sou mais cuidadosa, deixa eu pensar, meu esposo, não, tem que tomar decisão rápida, vamos lá. Então, tem esse equilíbrio. E até mesmo referente a isso. Tipo assim, o colérico é bem explosivo, né? Se não gostou de algo, vai... Puf. Mas como eu já sou mais calma, tipo assim, mesmo se ele se explodir, eu continuo aqui. Então, não causa tanto atrito, porque imagina, ele explode, eu sou colérica, explode também, vira uma bagunça. Então, como a Glenia falou, eu acredito que é muito importante esse equilíbrio emocional. Enquanto um tá explodindo, o outro continua aqui. Porque se os dois explodem, não chega a lugar nenhum, como a Cleide falou, porque aí os dois querem ter razão, os dois querem estar certo. Então, eu acredito que nessa situação é importante. Você estava errado. Sim. E também, e por que um atrai o outro, né? Quando a gente fala... eu não tô falando, gente, não é só com relação a relacionamento amoroso, não. Relacionamento também de amigos, vida, né? sabe? E isso acaba atraindo. É sem sentir, tá? A gente não... Eu, por exemplo, eu não procuro amigas minhas que sejam ou colérico ou fleumático. Não. Acaba vindo. Eu pelo menos, como eu acredito muito nessa questão de energia, então nós somos energias, né? Nós somos totalmente energia. Nós somos energizados, né? Então, eu acredito muito que acaba atraindo até para ter esse equilíbrio. Que é necessário ter esse equilíbrio. E eu acredito que atrai no outro o que você gostaria também em você. Porque, igual, eu admiro quem é forte, tipo assim, vai e faz. E eu acho que isso é ótimo em relação ao meu esposo, que ele vai e realiza essas coisas. Então, é algo que, igual, eu sei que se eu precisar, ele vai resolver pra mim. Então, é tipo assim, a parte que eu não tenho, que eu preciso de alguém para fazer por mim, é ele. E o vice-versa. Então, a parte mais calma que ele precisaria sou eu. Então, acredito que é bem bacana isso, né? Que um complementa o outro. E eu acho que é mais isso também. Você se atrai pela qualidade. Eu acho que
Uma Tem uma qualidade frase. todos temos, né? Tem uma frase que eu falo com meu marido mesmo. A gente fez até uma blusa com isso. Ele morava na Nova Zelândia e aí a gente fez uma blusa. Eu sou o que ele não é e ele é o que eu não sou. E assim a gente se torna um só. Porque eu me encontro naquilo que ele é e que eu não tenho e ele se encontra naquilo que eu sou e ele não tem. Né? É a medida do potinho. O meu potinho tá meio e o dele tá meio também, porque ninguém é perfeito. E aí a gente se junta. É assim que a gente faz. Um único potão, né? O bom do relacionamento é isso. E a gente tem que aprender a lidar com o outro nesse sentido. Eu não preciso que ele seja igual a mim. Eu preciso respeitar ele no momento dele. Uma vez eu tava assistindo um podcast da Tatá, esposa do Cocielo. E aí ela falou uma coisa que me chamou muito, muito atenção e depois disso eu carrego pra mim. Ela falou assim que ela, né, tem que fazer as coisas muito rápidas e tem que ser pra ontem. Aí que ela fala com ele assim, Júlio, faz isso pra mim. Aí que aí eles dois aprenderam. Aí que ele fala assim, você quer no seu tempo ou no meu tempo? Aí ela fala, não, pode ser no seu tempo. Porque o tempo dele já é mais tranquilo. Por quê? É igual ela fala, como ele é muito focado, então às vezes ele tá fazendo alguma coisa e que ele não pode parar aquilo pra ir fazer o que ela quer. Então por isso que ele pergunta, é no seu tempo ou no meu tempo? Aí ela, se for uma coisa que ela precisa com mais rapidez e agilidade, ela fala, eu preciso no meu tempo, que esteja mais rápido. São coisas mínimas que às vezes a gente nem percebe que poderia estar fazendo para dar certo, né? Que eu acredito muito que se a gente adequar isso, dá certo. Se eu sou uma pessoa mais ativa, né? Por que eu não posso esperar ele no tempo dele? Porque sempre tem que ser tudo no meu tempo. Por isso que eu falo, é a questão da empatia. Com relação à amizade, a mesma coisa. Com relação ao local de trabalho. Eu dou curso de liderança e tudo começa na contratação. Quando você vai contratar a sua equipe. Você precisa aprender a identificar, né, os temperamentos dentro da sua equipe para você locar ele no local devido. Realocar ele ou alocar ele no local devido. Né? Porque cada um vai ter uma dinâmica de trabalho. Eu não posso colocar, por exemplo, um melancólico controlado, ou um melancólico, na parte criativa. Por quê, gente? Querendo ou não, ele não tem esse ímpeto da criatividade. Né? De pensar um pouco fora da caixinha. Então, por isso que a gente tem que dosar. Geralmente o melancólico ele é um pouco mais estrutural, metódico, fleumático também, ele é mais estrutural, ele é mais metódico. Ou colocar um fleumático, por exemplo, na liderança para manter metas. Ele vai... É meio complicado, porque vai cobrar demais. Imagine você, vou dar um exemplo. Imagine você, na ótica que eu trabalhava, onde o meu patrão era colérico e colocasse um melancólico ou um fleumático para bater metas como ele queria. Ele ia surtar. Por quê? Para o fleumático, ele ia falar, não, eu estou dando o meu melhor. Mas para o colérico, o melhor é no tempo dele. É com a criatividade dele, com a agilidade dele. Então, ele quer que a pessoa age no tempo dele. Será que eu acho que é a internet sua, né, não, Lênia? Eu tô achando também. Mas tá indo, pode ir. Tá indo? Então, assim, a gente tem que começar a observar até para aceitar determinadas situações. Imagine você, se Dani fosse, tivesse nós três aqui numa situação, e aí chegasse um colérico, por exemplo, patrão, e fala assim, olha, tem vocês três, me descreva aí qual é o nível que vocês querem chegar na empresa. Aí, Dani fala assim, olha, eu quero chegar a ser gerente da empresa. Para o colérico, ele vai falar assim, ó, beleza, então quais são os pontos que as estratégias que você vai fazer? Eu ia falar, vou dar o seguinte, ó, eu quero ser a dona, entendeu?
Claro, né, Glênia? Também não. Ô, Dani, você vai mostrar pra Glênia que você vai evoluir a tanto que da próxima vez nós vamos chamar ela, não vai deixar ela falar. Aí você vai falar, ei, é minha vez, sossega, no seu canto. Sim, mas aí tem que lembrar realmente disso, né? Como a Glênia já falou, e a gente falou na última live, né? Que a gente nasce e essa é a posição confortável, mas a gente não pode deixar isso como desculpa. Então, tipo assim, um fleumático, um melancólico pode ser um líder. Claro Eu que ia não falar é isso aqui agora. confortável, tão natural como é para um colérico ou um fleumático, mas se ele realmente quer ir trabalhar para isso, tenho certeza que eles se Mas, tornarão ô, Dani, ótimos líderes também. Claro que sempre vai ter um esforço a mais, um gasto de energia maior, E uma mas dedicação realmente. também maior. Uhum. ô, Dani, eu Sim, falo o mas seguinte, o fleumático, naturalmente. Oi, pode falar. eu acho que como minha internet tá ruim, ou não sei se é a de vocês, eu acho que vocês já pararam de falar e eu começo a falar. Então, tá? Tá? Não tem Ó, problema. a questão do fleumático ser líder. O que que eu faria se eu tivesse na posição de como se fosse um líder geral, que eu fosse escolher os meus líderes de equipe? Eu colocaria, por exemplo, um fleumático para liderar a equipe de finanças. Não líder E de falar agora de vendas, administração. entendeu? Não líder Porque de é vendas. extremamente organizado. Pois é, eu colocaria, vamos supor, seria um CFO, sabe? De finanças mesmo. Por quê? Exatamente por essa capacidade de organização, essa habilidade de ser centrado, de ser mais metódico, entende? Eu administraria dessa maneira. Porque líder, as pessoas também, nem todo mundo compreende que, gente, nós temos várias maneiras de alocar um líder. O líder não é aquele que extremamente falante e dinâmico em todo o tempo. Não! O líder é aquele que consegue administrar a sua equipe, em que a equipe vê nele realmente uma pessoa em que ele pode se apoiar, que ele pode se inspirar. O líder é isso, só que as pessoas acabam acreditando que o líder é aquele que é imponente e que fala e que todo mundo e que acontece. Não, o líder é aquele em que a equipe se espelha. Uhum. Eu ia Então, falar o aqui agora, o líder fleumático- não é quem manda. Líder é quem incentiva os outros a ser melhor a cada dia. Então, Por assim, isso. independente se um é fleumático, melancólico ou não, quando eu citei esse exemplo, é no sentido assim, se Dani, desculpa estar usando seu nome, porque estamos dando nós três Não aqui tem como problema. exemplo, tá? Sim. Se falar isso, para você, vou te falar defeitos. Colérico. O colérico é extremamente criativo, mas é desorganizado. Se perguntar, por exemplo, onde está tal coisa assim, 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 não sei. Uhum. Uai, mas outra coisa, eu conheço bem a pessoa que está do outro lado. Olha, vamos marcar. Melhorou muito, tá, Glênia? Vamos Horário. marcar para tal horário nós encontrarmos. Meia hora, 40 minutos depois, tá eu ligando, Glênia, cadê você? Ô, Cleide, tô chegando aí agora. Mentira, tinha que sair de casa. Isso, e eu vou falar uma coisa para outra, vocês. entendeu? Só que Cleide, são algumas questões, por Tudo é exemplo. treinamento. É tudo. Só que por que eu falo que nós não podemos nos deixar levar por essa questão intrínseca do temperamento? Porque senão a gente acaba justificando, tá? Eu, por exemplo, eu não gosto dessa questão de justificar nesse sentido, sabe? Ah, é explosivo, mas é porque é colérico. Não. O que eu prefiro? Vamos aprender a sua essência.
e saber identificar como crescer nisso. O melancólico, por exemplo. Vamos aprender a essência do melancólico? E outra coisa, gente, não é só a questão do temperamento. Vem a questão de toda uma área de comportamento, vem a questão biológica, porque nós estamos falando de uma pessoa com temperamento que ela foi criada por duas pessoas também com temperamentos Talvez diferentes. tenha temperamentos diferentes. Entende? E ainda tem a questão biológica, porque, querendo ou não, a genética, ela conta de maneira absurda. E ainda tem a questão da genética contar de maneira absurda, tem ainda aquilo que nós aprendemos lá até os nossos 6 anos, né? Que nós absorvemos aquilo e depois só aprendemos a administrar. Então, o temperamento, ele tem toda essa observância. Por que que tem coléricos que eles conseguem administrar muito mais rápido? Às vezes é questão da genética, às vezes é questão dos ensinamentos que ele teve, às vezes é a questão do ambiente em que ele viveu, que era um ambiente tranquilo. Do treinamento que foi colocado dia a dia. E o que ele também tem vontade de fazer agora. Eu falo por mim. Eu aprendi muito a dominar essas minhas questões depois que eu tirei um tempo para mim, depois que eu aprendi realmente a trabalhar com essas questões da nossa mente. Entende? Eu não sei se faz sentido para vocês. O que eu mais faço hoje em dia é pegar em mim. Não precisa ser focado, estamos falando de temperamento, mas não precisa ser só do temperamento, da minha personalidade, em tudo. Do meu ser, do meu eu. O que que eu tenho de pontos positivos? E anoto. O que que eu tenho de pontos negativos? E anoto. E aí eu avalio. O que que eu preciso melhorar dos meus pontos negativos e trabalhos nele? E o que que eu tenho de positivo que eu posso ampliá-lo? Então, eu busco muito isso. E isso vale para todo mundo. Não é só para colérico, melancólico. Todo mundo. Quando a gente aprende a aumentar o que é bom e a diminuir aquilo que é negativo, a gente consegue controlar. Eu esquecia demais. Eu até falei com o Dani na semana passada. Eu esqueci o meu módulo, por exemplo, na quarta-feira. Eu marquei uma live quarta-feira. Então, se eu sei que minha vida é assim, eu acabo esquecendo alguma coisa, então deixo tudo anotado. O que não está anotado, eu falo, eu vou esquecer de alguma coisa. Então, tudo que eu vou fazer, eu acabo criando uma rotina para eu saber o que eu tenho que fazer. E às vezes é tão assim, que eu estava até falando com o Dani, que quando foge da minha rotina, eu fico meio perdida. Por quê? Porque eu estou criando um hábito de saber como lidar com aquilo que, para mim, é às vezes desagradável. Imagine aí, uma pessoa falar para mim, Cleide, tal coisa assim, assim, era para hoje, né? Ah, era? Mostra que o quê? Você é uma pessoa irresponsável. Então, para não aparecer isso, hoje eu começo a lidar com certas situações. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso diminuir, como que eu tenho que pisar um pouquinho no freio, o que eu tenho que acelerar, para saber organizar e fazer girar a roda da vida, né? Ó, uma boa maneira também da gente administrar até as nossas ações é você estabelecer o quero e o não quero. É fantástico. Estabeleça o quero e o não quero. Por que isso? É a partir do quero e do não quero que você vai definir o que você gosta e o que você não gosta. E aí, quando você define o que você gosta e o que você não gosta, você começa a entrar no trilho daquilo que você quer para sua vida. Entende? Se você fizer... Oi? Como seria essa atividade? Quero ou não quero? Como a pessoa faria É uma isso? listinha. É uma listinha, uma folhinha de caderno e de cada lado você coloca tudo aquilo que você quer para você. Tudo, tudo, tudo. Tá? Seja do menor daquilo que você quer para você, que você acredita que é menor, do maior, tá? E eu quero e eu não quero. Eu não quero passar por dificuldade financeira. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu não quero ser triste. Eu não quero ter ansiedade. Eu não quero... Entende? Eu não quero... seja o que for.
Quando você define o quero e o não quero, você consegue definir o que você gosta e o que você não gosta. Muitas pessoas... Mas aí que tá, Glênia. Algumas pessoas, eles sabem o que não quer. Mas quando você pergunta para eles, e o que você quer? Ah, não sei. Mas é exatamente por isso que é importante você colocar. Ei, Soninha, imagina, minha linda. Que bom que você gostou da dica. Olha, na vida da gente... eu vou te falar uma coisa. Nem sempre, Cleide, a gente sabe o que não quer. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que ela passou há um tempo atrás por um período um pouco delicado. E aí, ela falou, não, eu vou numa festa. Eu vou numa festa. Eu falei, você vai na festa? Vou. Vou na festa. Ela me mandou os looks. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai com essa roupa, não. Ela, eu vou. Eu falei assim, gata, você é tipo, gata, sem inspiração de moda. Aí você vai botar um vestido desse. Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou em sua casa. Ela, não, eu vou. E eu vou porque essa festa vai bombar. A festa não sei o quê. A festa que eu falei, não, mas eu acho fantástico você ir na festa. Porque ela estava passando por um período e realmente era necessário ela ir nessa festa. Ela foi na festa. Eu encontrei com ela, tipo, na outra semana da pós-festa. Ela falou assim, nossa, que festa horrível. Eu falei, ué, por que a festa foi horrível? Ela falou, por quê? Nega, eu achei que eu estava em outro planeta. Aquilo não é pra mim. Aí ela falou comigo assim, eu falei, mas e como você se sentiu? Ela falou assim, péssima, porque eu não deveria nem ter ido. Menina, e aí ela falou assim que ela tava com a amiga dela, e que a amiga dela falava assim, fulana, coloca pelo menos um sorriso no rosto, porque senão ninguém vai chegar em você. Ela falou assim, mas não quero que ninguém chegue em mim. Ela falando. E aí ela ficou assim, ela, Glênia, olha, foi horrível, não deveria ter ido, eu tô péssima com isso. Eu falei, mas se você não tivesse ido, você não ia saber que esse é o tipo de festa que você não gosta. Nem todo Mas mundo... às vezes não é nem o tipo de festa que ela não gosta. Talvez ela, pelo fato de não estar bem, qualquer lugar que ela fosse, não estaria bem. Não é o tipo de festa que ela gosta mais, porque era o que ela gostava. Quando mais nova, ela ia. Hoje não é o que ela gosta. Ela foi e falou comigo, olha, e lá eu descobri que eu gosto de um lugar mais tranquilo. Que eu gosto mesmo é de sentar no lugar, sabe? De poder conversar com a pessoa. E não numa festa, menina. Que lá, na hora que eu olhava para um lado, tinha gente beijando. Na hora que eu olhava para o outro, descendo até o chão. Aí ela, então... Tem pessoas que precisam passar por algum tipo de situação para saber o que não quer, porque nem todo mundo sabe o que não quer, nem todo mundo sabe o que quer. Façam esse exercício, coloquem numa folha de caderno o quero e o não quero. Aí, depois da folhinha de caderno, que você fizer o quero e o não quero, abaixo você faz o gosto e o não gosto. De tudo, tá? De tudo. É um exercício de autoconhecimento fantástico e necessário. A primeira vez que eu fiz isso comigo, eu descobri coisas assim maravilhosas sobre mim mesma. E eu faço isso de ano em ano. Quando eu finalizo o meu ano, eu volto na minha listinha e vejo se aquilo que eu não queria pra mim, se eu fiz. Porque, gente, infelizmente, a gente acaba fazendo o que a gente não quer em prol do outro. Porque o outro quer que façamos. Por isso que é importante você fazer o quero e não quero. A sociedade impõe isso pra você. Exatamente. O quero e não quero, e o gosto e o não gosto. Porque nem todo mundo sabe o que gosta realmente de fazer. Aquilo que te dá satisfação, aquilo que te dá prazer. Mas sabe o que acontece, Glênia? Aí é a falta de autoconhecimento, que a maioria hoje, se perguntar quem é você, ele vai falar a profissão. Ah, eu sou professora. Não, tô perguntando quem você é, não sua profissão. Sim. Porque a maioria hoje não sabe quem de fato ele é. Então aí não sabe. Aí, exemplo, eu hoje me conheço. Então eu não sigo modinha.
Porque eu conheço meu estilo de vida, meu estilo de roupa, meu estilo de tudo. A maioria das pessoas me perguntam, Cleide, por que você não usa cropped, por exemplo? Porque não é meu estilo. E se eu colocar, eu vou me sentir quadrada. Então, não é porque tá na modinha que eu vou ter que usar para enquadrar o outro. Porque não vai fazer meu estilo. Sim. Sim. E essa é uma maneira, talvez, de se descobrir quem é, né? Vocês sabiam que a gente... isso vem da fase anal? Vocês sabiam disso? Que isso vem do quero e não quero fazer, de eu permitir fazer algo em prol do outro, vem lá de quando nós desfraldamos nossos filhos na fase do cocô. Vocês sabiam disso? Isso é muito importante. A fase anal é uma das fases mais delicadas da vida do ser humano. É nesse momento, depois vocês podem, o pessoal que está nos assistindo, estudem um pouco mais sobre isso também, que isso faz toda a diferença na vida da fase anal, tá, gente? Ela é necessária. E é ela que vai nos direcionar para isso, para poder deixar de fazer algo que eu quero para fazer algo que o outro quer, tá? Dani? E eu acredito que quando você sabe quem você é, conhece sua real identidade, você não se cobra tanto também. Igual eu gostaria, como eu falei, eu admiro quem é super comunicativo, extrovertido, essas coisas. Mas, claro que eu posso me desenvolver, mas nunca chegarei no nível de vocês, porque isso é natural. Posso me desenvolver para ser comunicativa. Mas eu não, a partir do momento que eu me conheci e reconheço, sou assim, eu me aceito e falo assim, está tudo bem, eu posso melhorar, mas não está se sente tudo bem. inferior também com isso, né, Dani? Exatamente, porque senão eu ficava, por que que eu não sou assim? Por que que eu não faço isso? Ou o contrário também, como você havia falado no começo. Quando uma pessoa é muito colérica, né? Quando não é administrado, ela vai querer muito de outras pessoas, igual do fleumático ou do melancólico, que haja com energia, potência, e não vai ter isso. Então, aí você acaba tendo empatia também pela outra pessoa, por você, por se reconhecer, falar assim, não, eu sou assim, e tá tudo bem, mas outra pessoa que está próxima a mim não é dessa forma, e está tudo bem, eu preciso me respeitar e respeitar os que estão à minha volta. Exatamente. E aí os relacionamentos acabam ficando mais leves, porque você sabe que a pessoa não está fazendo aquilo por pirraça. Essa pessoa está fazendo muito devagar, pelo amor de Deus, como que pode? E você sabe que é da personalidade dela, então se você quer algo mais rápido ou tente conversar para ver se isso aconteça, ou faça você mesmo, não espere da pessoa isso. Exatamente. Tem aquela história que conta de um menino que recebeu a carta na escola e pediu para a mãe ler, que lá na carta falava, eu não quero esse menino, porque esse menino não aprende, esse menino não faz isso, esse menino não faz aquilo. E a mãe leu o inverso para ele, não, meu filho, a partir de hoje eu vou te ensinar, porque não tem escola nenhuma para te receber, porque você é tão bom que a professora está dando conta de te ensinar. Ele foi um dos melhores cirurgiões. Os melhores estudiosos do mundo, entendeu? Então, assim, ele foi um dos melhores cirurgiões. Eu estava assistindo esse filme essa semana, então, assim, eu acho que é maravilhoso. Então, assim, como nós temos o poder de transformar, a fala também cura e também destrói. Já pensou se a mãe não tivesse sido sábia para falar com o filho dessa maneira? Ele seria o quê? Ele seria um Zé Ninguém por achar que ele não prestava, que ele era isso, que era aquilo. Mas o inverso. A mãe colocou ele lá em cima porque conseguiu mostrar para ele, você tem seu jeito de aprender. E tá tudo bem, eu só vou te ensinar de maneira diferente. Cortelo não, fala tem uma seu coisa, tempo. Eu não sei se é Cortelo ou Elaí. Ele fala assim, quando o professor ensina de uma maneira metódica todos os dias e quer que alunos diferentes aprendam da mesma maneira, ele não é professor. Porque professor é quem consegue ensinar de maneira que todo mundo aprenda do seu jeito. Não do jeito do professor. Que às vezes a gente pega um decoreba e aí fala, tô passando ali. Exemplo, pegar
uma receita ou às vezes a gente pega aqueles, ai gente, fugiu o nome aqui, que personal passa A ficha de para nutricionista. atividade. Isso, aquele negócio. Não, dito que nutricionista passa para você, dieta. Ah, Passa uma dieta, por exemplo, para uma pessoa e quer que todo mundo siga aquela dieta e funcione igual. Mas são corpos diferentes, habilidade diferente, genética diferente, tudo é diferente. Assim é nosso temperamento. Se a gente não conseguir lidar com as personalidades de maneira diferente, é como se estivéssemos pegando uma dieta e queresse que os quatro temperamentos, funcionassem. ó, eu trabalho Sim. isso na minha mentoria. Quando o cliente vem até mim, ele pergunta, mas é em grupo? Eu falo, não. A mentoria ela é individual. Além de ser individual, o que eu trabalho com cada um é diferente. O que eu trabalho com um é diferente do que eu trabalho com o outro. Porque eu observo primeiro, né, as ações, o que cada um quer, a maneira com que ele lida com as situações do seu dia a dia, a maneira com que ele tem lidado com ele mesmo, para então eu defino então a maneira de trabalhar com ele na questão da mentoria. Eu tenho um treinamento, eu estou lançando ele agora, que é o Econ. É o treinamento Eu com o Mundo. Quando eu criei esse treinamento, a ideia era... É um treinamento mais totalmente direcionado para mulheres, para ajudar, auxiliar as mulheres a identificar aquilo que realmente, quem elas são, sabe? O propósito de vida delas, o que elas querem para si. Porque hoje ainda existem muitas mulheres que abrem mão delas mesmas, da sua essência, dessa autorresponsabilidade delas, da vida delas, em prol ou da maternidade, ou em prol do marido, ou em prol dos pais, porque tem muita mulher que cuida dos pais. Abrem mão delas mesmas em prol de alguma coisa. E o treinamento, ele vem ajudar isso. E o principal que o treinamento ajuda, Dani, você falou uma coisa, e é a questão do autorrespeito. Quando você se conhece, quando você sabe o que você quer e o que você não quer, o que você gosta e o que você não gosta, você começa a se respeitar. Exatamente. Eu trabalho muito com os meus clientes a respeito da essência. Você não pode perder sua essência. Independente de quem fala qualquer coisa, se te criticam ou não, se acreditam que por conta de uma ação que você teve, você é mais capaz ou menos capaz. Independente disso, o que você precisa fazer é respeitar a sua essência. Porque o que define você não é a sua essência. O que define você é um conjunto de suas ações, de sua essência, do seu propósito, né? Da sua aceitação, da sua autorresponsabilidade. Então, o que vai definir você é um conjunto de coisas. Não é apenas uma única situação. E no treinamento a gente fala, eu gosto de abordar muito isso, né? Nós vamos abordar várias coisas, mas entre elas a questão do domínio próprio, a questão do autoconhecimento, da sua imagem, do seu autocuidado, né? De você começar a se enxergar como quem você é. Sabe o que é interessante em tudo isso? É não se preocupar com a sua reputação, né? Porque reputação é o que os outros pensam que você é. É preocupar quem você é de fato, seu caráter, quem você é. Que aí, automaticamente, você não fica preocupada. Será que vai me julgar na rua? Será que a maneira como o outro está falando vai me incomodar? Será que isso... Você não precisa mais da aprovação tanto do outro. Você preocupa com quem você é de fato. O que o outro vai falar é problema dele. E vai naquela parte de não querer ser quem você não é, né? Tem muitas mulheres querendo se espelhar em atrizes, pessoas, né? Modelos, mas às vezes nem o biotipo dela, ela nunca, igual, normalmente é estereótipo. exemplo de magreza, né?
Mas às vezes o seu corpo não foi feito para aquele tipo de corpo, então você vai ficar frustrada querendo ser alguém que você não é, vai e nunca vai conseguir chegar naquilo porque você não nasceu para ser daquela forma. Você nasceu para quê? Para ser quem você é. E o problema é isso, né? Que infelizmente. E é incrível a sua mentoria que você teve essa ideia, porque realmente para a pessoa querer ser quem é ela de verdade, não querer ser ninguém que ela vê por aí, mas quem ela realmente nasceu para ser. Isso é o principal, que É a essência. infelizmente a gente vê conversando. Normalmente as pessoas não sabem quem são, qual é a identidade delas, e querem ser alguém que infelizmente não bate, né? Não É condiz com a diferente. realidade. Como eu falei um pouco atrás, normalmente a gente admira algo que nós gostaríamos de ser. E como eu falei, eu gostaria de ser mais comunicativa, mais expansiva, mas eu não sou. Então, aí, imagine se eu ficasse tentando mascarar algo, pode ser, mas não ia ser natural para mim. Sair Ia gritando ter e sofrimento. gesticulando, fazendo todas essas coisas. Então, infelizmente, tem muita gente tentando fazer isso, né? Ser alguém que não é. E aí Em mostra para o algum mundo, às vezes momento, até tenta ser, e no depois, interiormente, fala assim, nossa, mas não sou, não consigo ser, né? Isso. Em algum momento, você vai cobrar de si mesma. E Exatamente. essa autocobrança, ela é impiedosa. Ó, eu falo com todos os meus clientes, você só é responsável por aquilo que você cria. Aquilo que não é seu não te corresponde. Aquilo que criam com relação a você não é seu. Deixa que a pessoa ela se responsabiliza por aquilo. E a mesma coisa aí no contrário. Como eu sou o responsável por aquilo que crio, então a minha consciência ela vai gerar um valor muito maior. Se eu não for quem eu realmente sou, a minha autocobrança, ela é impiedosa, né? No mesmo momento em que ela pode te parar e te deixar gélida, que é ali na zona do nada, onde tudo para você é não, mas tá bom para mim assim, porque eu sou assim, sabe? No mesmo momento, Dani, ela leva para você a níveis muito altos de uma cobrança mesmo. Não, por que eu não posso? Fulano pode, eu posso. Só que a gente está falando, gente, de comportamento. A gente não está falando de produtividade, a gente está falando de comportamento, né? Eu não posso. Eu posso me tornar alguém mais organizado. Mas eu não consigo me tornar alguém em que eu não me posiciono. Porque eu me cobro isso. Se eu sou uma pessoa que eu me posiciono. Às vezes até eu já ouvi muito isso. Algumas pessoas me viam como tipo pulso de ferro. Exatamente pela maneira que eu me posiciono. Eu sou muito impositiva, né? Até a minha maneira de falar é assim. Se eu me tornar alguém que não é isso, eu vou me cobrar, porque a minha autocobrança é impiedosa. Por isso que nós temos que definir essa nossa essência e respeitar isso. E outra coisa, as pessoas que elas te compreendem, as pessoas que gostam dessa sua essência, elas vão somar com você. E isso é ótimo. E as pessoas que elas não somam com a sua essência, elas não vão até você. E isso é ótimo. Porque a gente tem que querer na vida da gente pessoas que somam com a nossa essência. Eu não posso querer uma amizade que ela não vem com a minha essência, que ela sempre vem e, sabe, e vai dando porrada. Nesse tempo que eu venho trabalhando com desenvolvimento comportamental, inclusive quando eu criei o treinamento Eco, foi exatamente por conta disso. Eu me questionava muito porque eu estava numa posição que não era minha. Então, quando eu comecei a me questionar numa posição, que eu estava numa posição que não era minha, eu comecei a me cobrar de maneira impiedosa. Por quê?
eu me tornei mãe, e eu me tornei mãe de maneira exclusiva por 2 anos. E aquilo me deixava, assim, aquilo me tirava o fôlego, porque eu não era aquela pessoa. Eu sempre fui muito dinâmica, eu sempre fui muito criativa, né? As pessoas que vêm aí, me veem no Instagram, principalmente das lojas, veem como eu sou criativa, que eu converso, eu sou comunicativa. E nesse período, eu não estava agindo dessa maneira. Foi por isso que eu desenvolvi o treinamento eco. Por isso que eu falo para as mulheres, eu sei exatamente o que você está passando. Porque eu estava numa posição que não era minha, porque não era a minha essência. Porque eu sempre fui muito dinâmica. Tá? Então, o que nós temos que fazer, gente? É essa responsabilização do meu eu. Mas eu me responsabilizo por mim. Agora, com aquilo que criam com relação a mim, não é responsabilidade minha. Dani, você é fleumática. E o fleumático, infelizmente, hoje, principalmente hoje em dia, o colérico, ele é um pouco mais visto de maneira mais ambientada. O fleumático nem tanto e também o melancólico nem tanto. Porque as pessoas acreditam tanto de que eu preciso falar e falar e falar, que eles veem o fleumático de uma maneira muito negativa, gente. E não é. Não é. E o que a gente questão precisa de saber olhar que todos têm pontos positivos e negativos. Assim como a chuva, às vezes, é maravilhosa, a chuva também pode destruir. E eu preciso entender que eu preciso ter o fleumático na minha vida. Porque é a maneira que eu tenho de dar, ó, sabe, aquela tranquilizada. E eu preciso observar o fleumático. Até para eu diminuir. Olha, se Dani tá quieta há muito tempo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me conter para que ela fale. Entende? Porque Falando de conter, tô olhando aqui no relógio, os meus piquituchos já estão começando a gritar ali, mamãe! Ah, gente. Aqui já tá tudo uma hora, gente. Tá tão bom. Verdade. Temos que marcar. Só que tanto o meu piquitucho ali, como seu marido, provavelmente tá chamando já daqui a pouquinho, né, Dani? Então, Sim, assim, nossa, já tem que fazer janta já também por aqui. pois é. Ô, Glênia, é maravilhoso. Às vezes a gente se empolga tanto falando de algo que a gente identifica, que a gente gosta, que a gente não vê tempo passar. É como se a gente estivesse num bate-papo de roda de amigos, que a gente amanhece o dia se deixar. Só que eu tenho um relógio biológico aqui em casa, gente. É igual aqui também. Então, assim, a gente tem que Ângela, controlar, né? Então, Ângela colocou aqui pra gente, equilíbrio sempre é bom pra todos nós. Exatamente, a palavra é equilíbrio. inclusive agora, Ângela, nós temos que ter um equilíbrio aqui agora. Somos mães, eu e Glênia, por incrível que pareça, né? De meninos praticamente da mesma idade, né? Não, os dois estudam juntos, né? Davi estudou com o Emanuel e Miguel estudou com Valentina. Miguel né? estudava com Valentina. Olha só. Coincidência ou não, né? Ah, minha filha, aqui em casa tem até cartinha pra Valentina, Cleide que não sabe. Quem sabe os babados aí, o pai dela não gostou. Dani. Ô, Dani, tem um sofrimento de amor aqui já, Dani. Cleide que não sabe. E bom que eu não fiquei sabendo, graças a Deus, né? Já pensou? Já tive uma conversa com meu filho, que eu achei que eu ia ter essa conversa com ele depois de um tempo. Ele falou comigo, eu acho que essa semana. Todos os dias que passa, que ele me vê na escola, ele grita, mãe de Valentina, que eu acho que ele não lembra meu nome. Mãe de Valentina. Né? Eu Sabe, sabia. porque ele é assim. Ele quer lembrar de Valentina, né? Tá querendo Hoje eu tava Tem contar um a vídeo sogra dele já. falando, só pra você ter ideia, tem um vídeo dele falando como que ele ia pedir ela em namoro. Ele tem um negocinho que guarda bico real. Ele falou que ele ia colocar um anel dentro da caixinha, que ele ia abrir a caixinha e que ele ia ajoelhar e ia falar, Valentina, Isso aí tem problema, Dani. Não foi ele sozinho que fez isso. No mínimo, Não tem que ter é. de play. Não é real. Tanto é que nós conversamos, tanto é que teve esses dias que ele falou comigo assim, ele guarda, né? Ele falou comigo. Na realidade, ele conversou com o pai dele e tal, não sei o quê. E eu expliquei, olha, criança Eu não lembro de uma namora. rosa Você que eu queria dar pra Valentina. Eu falei, epa. queria, minha filha. Falou sim, perguntou pra mim se eu podia comprar uma flor pra dar ela. Eu falei que sim, uai.
Mas eu expliquei que eles dois são amigos, porque eles são criança, que criança não namora. Aí ele foi, chorou, que eu não tava deixando ele namorar. E eu expliquei, filho, tudo é no tempo certo, não tá na hora ainda. Ah, foi um chororô. Até minha mãe teve que entrar no meio, minha filha. Porque foi um sofrimento. Falei, você nem sabe. Ele perguntou, Kleber, sério, de verdade, ele perguntou, Kleber, ô papai, o que que significa eu te amo? Ele perguntou como é que foi que Kleber me pediu em casamento, como é que foi que a gente casou. A gente não estimula, ele pergunta, a gente conta. Aí tanto é que eu perguntei pra ele o porquê da flor. Ele falou assim, mas é porque o meu pai faz com você. Não, ele ser cavalheiro é bonitinho, mas não tá nessa época agora, né? Não, mas eu conversei Valentina, muito. Conversei Você muito. desprendeu de Miguel, né? Porque aqui em casa ela falava Miguel 24 horas. Eu falei, ei, desprendeu de Miguel, né? Não, mamãe, agora eu tô amiguinha de Bento. Miguel não pode nem sonhar, porque esses dias ele me perguntou, ele falou assim, ô mãe, eu não esqueci, viu, que você não deixou eu namorar com Valentina. Aí eu fui, expliquei de novo, né, e tal. Mas e não é algo que tanto é que eu falei mesmo com ele, expliquei de novo, criança não namora, mas ele tem isso, ele falou assim, aí no dia que ele falou da caixinha, eu falei assim, mas por quê? De onde é que você tira isso, Miguel? Ele falou assim, mãe, meu pai fez com você. Eu vou falar o quê? Vamos mudar de assunto, porque a live já tá acabando. O negócio é sem ferramenta. Muito demais. Deixa quieto, né, Dani? Não, você vai ter trabalho demais em terapia, Dani. Deixa quieto. Verdade. Mas... Você viu? Já comecei a suar aqui frio. Tô vendo. Mas aqui, eu quero deixar uma coisa muito, muito clara aqui rapidinho para vocês sobre essa questão. Eu falo que eu sou mãe de menino, 2 meninos. E eu puxo muito essa responsabilidade dessa educação de menino para mim. Porque eu falo que educar um menino é muito mais complicado do que educar uma menina. Porque eu preciso educar os meus filhos para que eles sejam homens de verdade e não machos. Né? Eu falo. Eles serão homens respeitadores e não macho, porque não existe macho e fêmea, existe homem e mulher. Então, eu falo, gente, a minha responsabilidade como mãe de menino, ela é dobrada, porque eu preciso fazê-los compreender e respeitar a mulher, acima de todas as coisas. Então, talvez a gente pode marcar outra live sobre isso, né? Sobre talvez educação de filhos. Dani, e quando a gente tem que fazer com 2? Que no meu caso eu tenho que ensinar a Valentina a ser uma dama, ensinar o meu filho a ser um cavalheiro. Só que aqui em casa eu tenho, sabe, muito bom, que eu uso Valentina para fazer com Davi e Davi fazer com Valentina. Se você vê o cuidado de Davi com Valentina, é incrível. Ele pega o chinelo para Valentina, coloca nos pés. Você viu aquele dia ele, Valentina? Coloca nos pés, toma, irmã, calça o seu chinelo. Eu falo, ai, meu Deus, que coisa gostosa. Então, assim, sabe, essa educação é tão bacana. A gente precisa, talvez, marcar outra live, a gente fala outro dia. Sim, bem importante, né, para os pais saberem, né, que muitos pais não sabem quão importante é já desde pequeno. Que às vezes acha que, tem que esperar crescer. Não, às vezes desde de bebezinho mesmo já é ensinar como que deve se portar. Amém, amiga. Deus abençoe você também. Aqui em casa, Valentina cobra. Davi, ele cobra e Valentina também. A gente sair, dar um beijo. Qualquer coisa que a gente vai fazer, cumprimentar dessa forma. Tanto tanto Valentina quanto Davi, eles fazem comigo. Vai levar a Valentina no carro, ela beija, abraça, fala tchau, papai, tenha um bom dia. E ela ainda fala assim, volta para casa para ficar com a mamãe, tá? Então, assim... É algo que é treinado, né? A criança vê, é espelho dos pais. Realmente isso é um tema para a próxima live. Seria muito interessante. Meninas, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês. Dani, foi uma satisfação te conhecer. Amei, muito, muito, muito. Viu? Também foi um prazer enorme. Cleide, muito obrigada pelo convite. Tá, imagina, tá? Eu só preciso deixar aqui, gente, eu tô com treinamento
Econ, né? Então, vocês que têm interesse de conhecer a sua essência, definir os seus limites, saber o que você quer e o que você não quer, tem o treinamento Econ. Só chamar aqui no Instagram que nós iniciaremos aí dia 15 a nossa turma aí do treinamento Econ. Tá bom? É totalmente online, você vai ter 1 ano de acesso ao treinamento Econ, que você pode fazer ele a hora que você quiser, de onde você estiver, tá? É isso. Legal. Boa noite para Então, tá vocês. joia. Gente, boa noite. Semana Tchau. que vem, nós vamos ter na quinta-feira, Silvia, psicanalista, tá bom? Beijos. Tchau, Dani. Tchau, Glênia. Muito obrigada a Ângela, todos. obrigada. Gratidão também a Deus por sua vida, tá? Ângela tá colocando aí. Gente, muito obrigada por todo mundo. Tá, gente, obrigada por estar conosco. Quinta-feira estamos aqui, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tá.